Fala pessoal, bom ano para você que está me assistindo. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo aqui em 2026 para essa tranqueira e para essa bagaceira de canal Nick em Portugal. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí na capa ou na thumb, como alguns dizem, no qual eu vou contar para vocês a minha experiência de ter perdido mais de 11 mil euros aqui em Portugal, cerca aí de mais de 60 mil reais. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui, todo o enredo, se a ACT funciona ou não funciona para poder apoiar o colaborador, o funcionário, como chegou a essa situação, como que o imigrante que sai do seu país para poder ganhar dinheiro leva um prejuízo. Então eu vou contar tudo isso para vocês aqui no vídeo. A única coisa que eu peço para você de antemão é a sua inscrição. Custa nada para você? Para mim custa muita coisa, que eu tô por aqui, é hate todos os dias. Mas o meu compromisso é com você, que vem aqui, apoia o canal, curte, se inscreve, às vezes é membro apoiador. Então fica até o final, não pula o vídeo, senão depois você já vem aqui nos comentários, ah, mas você deveria ter feito isso, a empresa deveria ter feito aquilo outro. Calma que tem todo um texto e um contexto na história, beleza? E claro que eu não vou poder contar tudo, senão isso aqui dava um podcast. Para poder contar até os mínimos detalhes, eu podia ficar aqui numa live aqui de mais de 1 hora explicando para vocês, beleza? Então agora que você já se inscreveu, bora pro vídeo. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando se eu acredito que 2026 é um bom ano para imigração para Portugal, coloca aqui nos comentários que esse pode ser inclusive o próximo vídeo. Então vamos lá, pessoal. Fazem 3 anos que eu estou cá com minha família. Essa empresa, no qual eu vou contar a história para vocês, não vou falar nome, nem alguns outros detalhes, porque o processo está caminhando na justiça. Olha para vocês verem até que ponto que foi. Mas vou contar mais ou menos um enredo para vocês, porque agora em dezembro o advogado me contactou, me deu boas notícias. Então, enfim, então posso falar algumas coisas aqui para vocês. Eu entrei nessa empresa e trabalhei nela por cerca de 2 anos. Só que quando eu entrei para ser um ajudante de eletricista. Uma empresa grande, tinha até uma unidade fora daqui de Portugal. Trabalhava com empresas gigantescas, assim, as maiores empresas conhecidas em Portugal. Essa empresa que eu trabalhei prestava algum tipo de serviço, câmeras, prefeituras e por aí afora. Estou misturando os termos, mas para tanto quem está assistindo de Portugal possa entender, quem está assistindo do Brasil também possa compreender. Então quando eu fui chamado, entrei na empresa como um ajudante e de bobo eu tenho só a cara, eu chego num lugar, vejo como é que funciona e depois já vou pensando nas possibilidades para frente, para poder subir de cargo. Que, para quem não sabe, não assistiu outros vídeos, minha última atribuição no Brasil, eu trabalhava em instituição financeira, trabalhava em banco. Então quando eu pensei em migrar, eu já sabia que todos os trabalhos que eu chegasse, eu ia ter que começar sempre por baixo. E se uma pessoa que não quer, no Brasil era isso, era aquilo, e vou chegar em Portugal e já vou ser alguma coisa, dificilmente, tá? Se você não tem maturidade para passar por esse processo, fica aí onde você tá mesmo. Então cheguei como um ajudante, conheci muitas, como eles falam aqui, buê. Conheci muitas empresas assim que passam na televisão, fui instalar painel, fui dar manutenção, desde de mercados a correios e afins. Isso em uma das empresas, que a empresa era um grupo que continha 5 empresas dentro dela. Uma das empresas, que é a que eu entrei para trabalhar, o meu contrato de trabalho era para uma dessas, era na parte de eletricidade. Então, tanto para instalação de painel fotovoltaico, quanto também para a parte de iluminação. Então tinha empresas que tinha aquelas iluminações do início dos anos 90 e queria fazer toda a troca da iluminação da empresa e tal. E o sistema da empresa assim, era um sistema assim, topo da gama mesmo, né? Depois era entregue para o cliente como fosse um tablet que ali ele conseguia controlar a intensidade, se queria mais amarelado, mais ali pro azul. Era assim, o sistema da empresa top. E conforme o tempo foi passando, pronto, você vai chegando, você vai aprendendo ali as coisas e depois você vai demonstrando as capacidades que você tem. Só que eu já trabalhando como assistente em obra, teve 1 mês que o meu ordenado atrasou. O ordenado é o salário aqui. O salário atrasou. Mas eu falei, poxa, uma empresa desse tamanho, muitos funcionários, a empresa chegou uma época que trabalhava até 24 horas e tal, turno atrás de turno. Eu falei, poxa, deve ser só um problema financeiro e tal. E aí alguns funcionários mais antigos começou a sair. E aí surgiu uma oportunidade para eu poder trabalhar no financeiro, ou tesouraria. E aí, como o pessoal sabia do meu histórico, que já tinha trabalhado em mercado financeiro no Brasil, me fez a proposta, aí eu saí das obras e fui trabalhar no financeiro. Quando eu cheguei no financeiro, que aí eu comecei a ter um pouco da dimensão do que estava acontecendo com aquele grupo, não só com aquela empresa. Que até então, eu era colaborador de uma empresa, do grupo de 5. Quando eu entrei para a tesouraria, eu tive um panorama das 5.
E aí eu consegui ver realmente o que tinha acontecido, dos problemas desde a época do C19, layoff que teve. A gente sabe que muitas empresas quebraram durante o período do C19. Essa que eu entrei não fechou, mas ficou ali assim, pelo fio da espada, com empréstimos e financiamentos assim que conseguiram jogar mais para frente, hipotecaram a empresa para poder aí conseguir um pouco mais de crédito, para conseguir se safar durante esse período e tal. Então já tinha deixado marcas assim gigantescas na empresa. E aí depois você vai vendo ali um pouquinho mais, aí você vai vendo que tem um pouco de ingerência, né? Enfim, tem coisas que inclusive ainda está sendo investigado. Aí foi contratado uma contabilidade externa e um ROC, que é um revisor de contas e tal, que ele vai auferir, vai validar e para os órgãos no mercado aqui em Portugal, inclusive bancos, instituições financeiras, não é só você chegar e falar, ó, a contabilidade da minha empresa foi X. Então vem alguém certificado, vê aquilo que a contabilidade fez e coloca o carimbo dele e fala, ó, tá tudo ok, isso aqui que tá informado, tá? Fica até o final que você vai entender como que eu tomei um prejuízo de 11 mil euros. E se a ACT ajuda ou não os trabalhadores aqui em Portugal. Se inscreve no canal. Voltando. E aí eu comecei a ter um pouco da dimensão. E aí os ordenados começou a atrasar de novo. Porque para salvar 5 empresas, dessas 5, uma era superavitária e as outras estavam deficitárias. Só como fazia parte de um grupo e uma estava ligada à outra, era meio difícil salvar uma empresa. Isso daria uma outra live para eu poder explicar ali nos detalhes, mas o foco não é isso. E aí começou o ordenado a atrasar um mês, atrasava 2, aí quando atrasava 2 pagava 1, aí atrasava 1, atrasava 2, quando ia pro terceiro aí pagava o anterior. E aí o negócio começou a virar uma bola de neve. E aquela empresa que estava superavitária não estava mais conseguindo dar conta de segurar todas as outras empresas. Aí alguns colaboradores começaram a procurar a ACT. Falou, ó, meu ordenado tá atrasado. Aí começou um negócio de um recebia, o outro não recebia, porque começou a ter manifestações dos funcionários. Uns que estavam na ponta ia para as obras, para dar as manutenções, falavam, ó, se eu não receber, eu nem venho trabalhar. Ao passo que quem estava na fábrica produzindo as coisas falava, epa, mas se eu não produzir aqui, como é que eles vão instalar ou como é que eles vão fazer a manutenção lá? Aí começou a ter uma guerra. E aí alguns funcionários foram procurar a ACT. A ACT aqui em Portugal é como se no Brasil você fosse buscar um apoio ao trabalhador, uma espécie do sindicato, algo que possa fazer uma fiscalização, se assim a gente pode dizer, em favor das leis trabalhistas, em favor do colaborador. Então eu tive contato com, assim, teve 3 pessoas da ACT aqui da minha cidade, que inclusive eles ficaram com o meu contato até, de tantas vezes que eles precisaram ir lá, porque como era um grupo com 5, então às vezes de uma empresa tinha 10 funcionários, outra tinha 15, então às vezes o de uma empresa foi lá e fez a denúncia, depois o do outro foi e eles precisavam ir lá visitar. E durante o começo eu explicava a situação, depois teve um dia que o gerente teve que participar junto comigo e teve um dia que inclusive o engenheiro, dono da empresa, teve que participar. E aí começou uma negociação da empresa para a empresa ser vendida para um grupo chinês. Então começou a se criar aquela expectativa de que a empresa seria vendida. Então o pessoal que já estava com 2, teve gente que aguentou ficar com 3, gente que chegou a ficar com 4 e o derradeiro, pessoas que ficaram com 5 meses de salário em atraso. Para encerrar o caso para vocês, a ACT só não interditou a empresa nem nada, porque ela acompanhou todo esse passo da revisão de conta, das negociações, porque uma negociação para você vender um grupo de empresas para uma empresa de chinês, assim, levou pelo menos uns 3 meses. Uns 3 meses ali, e vem um advogado da China, aí vem um advogado português, e aí vem um contador da empresa, e pede os dados, as informações da empresa, do grupo inteiro. Então, assim, foi uma loucura. Eu sei que, assim, durante um ano que eu fiquei na parte da tesouraria, foi um ano, assim, tanto essa loucura para tentar fazer a venda para esse grupo, porque a empresa tem tecnologias, assim, que, poxa, é triste que, enfim, não foi para frente. Uma empresa com mais de 20, 30 anos. Inclusive, eu conheci pessoas que começaram a trabalhar com seus 18 anos, namorou, noivou, casou, os filhos já têm 10, 15, 20 anos hoje, a pessoa ainda trabalhava lá. Eu conheci pessoas que tinham mais de 20 anos de casa. E, infelizmente, a empresa não aguentou. Então, era ordenados em atraso, era formação em atraso, indenização, né, devido à empresa ter entrado em insolvência, não conseguiu vender para o grupo chinês, porque o grupo chinês ficou interessado em uma só que a empresa estava toda amarrada, e o dono da empresa falou, só vende se você comprar o grupo todo, se for para comprar uma só eu não quero.
Enfim, essa foi a decisão final dele. Preferiu perder a empresa entrou em insolvência. Foi muito triste, eu vi muito chororô, muita gente assim, como eu falei para vocês, 20 anos de casa e ver assim tudo ruim. Enfim, então, ordenados em atraso, vale refeição, o subsídio de Natal, de férias, formação, indenização. Eu sei que tinha pessoas que ainda ficaram até o final. Eu fiquei praticamente até o apagar das luzes. Mas já tinha pessoa que no meio do caminho já não conseguia. As pessoas falavam, David, não sei como que você ainda aguenta ficar. Teve pessoas que quando a empresa começou a atrasar um mês de salário, já falou, não consigo ficar um mês sem receber meu ordenado inteiro. Tinha pessoas que conseguiam com 2. Mas de 3 para frente, era só quem já estava um pouco mais estabilizado. E vários portugueses não conseguiam. Agora, mas não para o imigrante, que não tem parente, não tinha ninguém. Mas graças ao bom Deus a gente conseguiu passar por esse período turbulento. Teve pessoas que nos ajudaram durante esse período e tal. Teve algumas pessoas que tiveram um valor mais baixo do que o meu a receber. E outros que, inclusive, saíram com valores ainda acima do meu. O meu deu 11 mil. Aí tudo bem, o advogado acionou o FGS, que é um fundo de garantia salarial. Então, se uma empresa entra em insolvência, então ali até um valor de mais ou menos 15 mil euros dá para recorrer na justiça. Né? Todos os meses você paga a sua contribuição e tal, mediante depois de todo o trâmite que precisa para insolvência e tal. Depois eu posso até fazer um vídeo separado explicando sobre isso para vocês. Mas então tinha pessoas que a empresa saiu devendo 2 mil euros, pessoas devendo 3 mil, o meu caso de 11 mil, mas teve caso de pessoas de 15, 16 mil, 17 mil. E já o fundo de garantia salarial não consegue alcançar isso. E aí está se tentando de outras formas. O advogado me ligou em dezembro para me dar um ponto de situação. O que é um ponto de situação, pessoal? Como é que tá as atualizações? Então me ligou falando que o negócio pronto, tá a andar bem, e que se Deus quiser ir para os próximos meses, quem sabe esse recurso não está saindo. Então, para que você saiba, às vezes isso pode acontecer, tá? Aí eu não sei, você que está vindo para cá, e às vezes as pessoas me perguntavam, né? Hoje, graças a Deus, nem tanto, mas antes perguntava, Nick, se eu for com 1.000 euros, 2.000 euros, dá? Para vocês verem, cada um tem a sua experiência. Então, essa empresa chegou a ficar me devendo aí mais de 11 mil euros, e pronto, já está em processo final na justiça. Esse foi um pouco da minha situação. Então, por isso que é importante você que é imigrante ter bons contatos, fazer boas conexões, bons contatos. Não falo só na questão financeira, não. Graças a Deus, a gente precisou de pouca intervenção financeira, mas quando precisou também nos ajudou bastante. Mas é sempre importante você, quando chega num país, você ter pessoas que podem te dar o caminho das pedras, falar para você onde você pode ir, onde te ajuda assim, onde te ajuda assado, que às vezes um bom network vale mais do que dinheiro. Graças a Deus, Deus tem me sustentado, tem sustentado minha família, nunca faltou nada, graças ao bom Deus. Para você ver como é que é uma pessoa imigrante, sai do seu país para trabalhar e infelizmente acaba acontecendo isso. Então, queria saber a sua opinião. Você que mora em Portugal ou mora em outro canto do mundo, já passou por algum problema de insolvência, empresa que não te pagou? Esse já não é o meu primeiro problema com empresas que não pagam. Então eu queria saber você já teve muito problema com isso? Em lugares que você trabalhou e não pagou, empresa que foi em insolvência, ou empresa que não foi à insolvência, mas não te pagaram? E aí conta pra mim se você teve que ir na CT, se você conseguiu resolver, se o advogado resolveu pra ti essa situação. Quero saber um pouco do seu depoimento. Então esse foi o depoimento de um imigrante que está aqui em Portugal há 3 anos e que tomou aí um chapéu de mais de 11 mil euros. Você aguentaria passar por isso? Mas graças ao bom Deus ele tem me sustentado aqui. Nunca faltou nada pra gente, beleza? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Corra atrás do seu. Porque se você não correr, ninguém vai correr atrás pra você. Deus abençoe você, abençoe sua casa. Vamos que vamos. Fui!